E se quiséssemos descobrir o terceiro menor elemento do vetor A, teríamos que ter uma variável terceiro menor, segundo menor e menor, descobrir o menor, segundo menor e o terceiro menor entre A1, A2 e A3, e para cá de 4 em diante, se AK menor do que menor, segundo menor, terceiro menor recebe segundo menor recebe menor recebe AK. Se não, se AK menor do que segundo menor, terceiro menor recebe segundo menor recebe AK. Se não, se AK menor do que o terceiro menor recebe AK. Tá vendo que está dando muito mais trabalho. E se quiséssemos o décimo menor elemento do vetor, teríamos que ter 10 variáveis: menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor, quinto menor, até décimo menor. Daria bastante trabalho aqui, né? E como poderíamos fazer um algoritmo de seleção simples desse modo? Então vamos dar uma ideia aqui de um algoritmo como esse, parecido com o insertion sort. Seleção simples, um vetor A com n elementos, e queremos o késimo menor elemento. Fazemos o k ser o mínimo entre k e n, aplicamos o insertion sort só nas k primeiras posições, de 1 até k. É possível alterar o insertion sort para funcionar só da posição 1 até a posição k. Ordenamos só as k primeiras posições. Para j de k mais 1 até n, faço o seguinte: a chave vai ser o elemento AJ, que está sendo percorrido. E como usaremos aqui a posição AK mais 1 para trabalhar, gravamos o elemento AK mais 1 na posição AJ, que já está gravada na chave, né? E a partir daí, o I recebe K. Aqui é semelhante ao insertion sort. É como se nós tivéssemos K cartas na mão, né? O algoritmo de insertion sort, a ordenação de cartas. Só que aqui vamos considerar só K cartas, ó, na mão. E para ir começando da késima carta, se a I for maior do que chave, vamos andando para trás. A I mais 1 recebe a I, empurra o AI para frente, I recebe I menos 1, e vamos ver a posição do chave lá. Até I chegar, fazemos isso enquanto I for maior ou igual a 1. E assim descobrimos a posição da chave, né? Como estamos gravando, marcando as K primeiras posições, tendo o A1 é o menor, o A2 é o segundo menor, o A3 é o terceiro menor, o A4 é o quarto menor, até o AK, que é o késimo menor, retornamos o AK. Se K for 1, 2, 3 ou até 10, K igual a 10, é tranquilo esse algoritmo. Por quê? O tempo desse algoritmo depende desse para, que é até N, repete N vezes, mas esse enquanto pode repetir K vezes, porque I começa em K e pode ir até 1. Aqui repete K. K vezes N seria o tempo desse algoritmo. Se K for igual a 10, 10N ainda é ordem de N. K igual a 100, 100N ainda é ordem de N. Se K for log N, ainda está ok comparado com a ordenação, que é N log N. Aqui daria N log N, tudo bem. Mas se o K for log N, o tempo daria N log N. Isso aqui tem um errinho, N log N. Ok? Aí já não vale a pena, melhor ordenar. Mas se o K for N, também é pior ainda. K vezes N daria N ao quadrado. Por exemplo, se quiséssemos N sobre 2, né, a mediana, usando esse algoritmo, não vale a pena. É melhor ordenar. Mas se K for pequeno, até 10, até 100, ainda está ok. Então, é possível fazer um algoritmo linear? Vimos agora que se o K for pequeno, N K igual a constante, dá. Mas para um K qualquer, como N sobre 2, como a mediana, um 3N sobre sétimo menor elemento, né? Também é complicado. Mas dá para fazer sim um algoritmo linear. Usaremos o particione do quicksort. Como é que é o seleção aleatorizado? Vamos usar o particione do quicksort. Vamos lembrar, o particione pega um vetor A da posição inicial P, a posição final R, pega uma posição aleatória em P e R, joga para a última posição e aplica o particione original, onde o pivô é pego sendo da última posição, ok? E o seleção aleatório funciona como? Nós recebemos um vetor A, posição inicial P, posição final R e o K, porque nós queremos o késimo menor elemento do vetor A entre as posições P e R. Ou seja, considerando apenas o subvetor A de P até R, nós queremos o késimo menor elemento dentro desse subvetor. Ok? Se P for igual a R, é porque o vetor só tem um elemento, então devolvemos o único elemento que ele tem. Se não, aplicamos o particione
né? E o Q é a posição que o pivô vai ficar. Nós já vimos isso na aula de Quicksort. Se o K for igual a Q menos P mais 1, veja, o que é o Q menos P mais 1? É a posição, Q é a posição absoluta do pivô. Q menos P mais 1 é a posição relativa do pivô, né? Quando essa parte, se nós ordenássemos o elemento, o vetor, o subvetor A de P até R, né? Ele vai ficar na posição Q, ele seria o Q menos P mais 1 ésimo menor elemento. O pivô é isso, né? O Q menos P mais 1 ésimo menor elemento. Ele está na posição Q. Se o K é igual a Q menos P mais 1, é porque o elemento procurado é o pivô, então devolvemos o pivô, que está na posição Q, é o AQ. Se o K for menor do que Q menos P mais 1, é porque o elemento que estamos procurando está na primeira parte do vetor, né? Da divisão do particione. Então nós chamamos apenas para a primeira parte, APQ menos 1, até a posição antes do pivô, e continuamos procurando o késimo menor elemento. Se não, é porque o K é maior do que Q menos P mais 1, é porque o elemento procurado, o késimo menor, está na segunda parte. Então vamos dar a posição a partir do pivô, né, seguinte ao pivô, Q mais 1, R, mas não vamos mais procurar o késimo menor. Por quê? Porque a segunda parte, né, vamos eliminar toda a primeira parte. Lembra que toda a primeira parte do vetor é menor ou igual à segunda parte do vetor, quando fazemos a divisão pelo particione. Então o késimo menor de todo vai ser o K menos a quantidade de elementos da primeira parte mais o pivô na segunda parte. K menos Q menos P mais 1 ésimo menor elemento. Ok? E qual é o consumo de tempo desse algoritmo? Esse algoritmo funciona muito bem na prática, né? E qual é o consumo de tempo desse algoritmo? Vamos relembrar aqui o Quicksort para poder fazer uma analogia, né? O Quicksort aleatório também chama o particione, assim como seleção aleatório, mas o Quicksort faz uma chamada para a primeira parte e uma chamada para a segunda parte. O seleção não, ele chama ou para a primeira parte, ou para a segunda parte, ou nem chama, né? Dependendo se cair em cima do pivô, né? Ou não chama, ou chama para a primeira, ou chama para a segunda. O Quicksort faz uma chamada recursiva para as duas partes, que vem da divisão do particione, ok? Perfeito, então vamos fazer aqui uma análise do tempo do Quicksort e do seleção para a gente comparar as duas. No pior caso, do Quicksort aleatório ou do selecione aleatório, nós poderíamos ter um azar de sempre, mas sempre mesmo, ter uma divisão dentro das recorrências também, dentro das recursões, uma parte grande de tamanho n-1 e uma parte excluindo o pivô, tamanho 0, ou n-10 e uma parte de tamanho 9 excluindo, né, com o pivô 10, e n-100 ou uma parte de tamanho 99. Se tivéssemos sempre assim o tempo todo, mesmo no Quicksort é aleatório, pivô aleatório, que seria muito improvável de ocorrer, aplicando a árvore de recursão nós teríamos um tempo O de n ao quadrado, né? Porque o Quicksort chama para um lado, chama para o outro, chama para um lado, chama para o outro, chama para um lado, chama para o outro, e esse C vezes n é o tempo do particione, que é tempo ordem de n. O seleção aleatória, a única diferença desse para esse é que não teria essas chamadas T de 0, T de 9, T de 99. Mas aqui nós temos que fazer uma suposição maior ainda, que a divisão é sempre ruim, n-1 ou n-10 ou n-100, um fator aditivo aqui, né? E além do mais, a recorrência é sempre para o lado pior, n-1, n-10, n-100. Então, como esses fatores T de 0, T de 9, T de 99 podemos considerar constantes, o tempo seria o mesmo, O de n ao quadrado também. Ou seja, o Quicksort aleatório e o seleção aleatório, no pior caso, n ao quadrado. Nós já tínhamos visto isso para o Quicksort, né? Mas então esse algoritmo que estamos propondo seria n ao quadrado, ou seja, melhor ordenar n log n. Mas não, acabamos de dizer que isso é muito improvável de ocorrer. Então vamos fazer uma análise com uma intuição um pouco melhor para o caso médio, já que estamos considerando pivô aleatório, elementos distintos. Então, no caso do Quicksort, nós já mostramos essa análise antes. Se a divisão, ao invés de um fator aditivo, n-10, n-100 ou n-1, fosse numa proporção, mesmo uma proporção ruim, n sobre 10 ou 9n sobre 10, né, a divisão do particione,
uma divisão de 9 para 1, ou seja, uma parte do vetor é 9 vezes maior do que a outra, ou mesmo 99 vezes maior do que a outra, ou mesmo sempre 999 vezes maior do que a outra, mas eu estou falando sempre, em todas as recorrências, mesmo que isso ocorra, e aqui o tempo do particione, aplicando a árvore de recursão, que nós já vimos, tem exercícios semelhantes na lista, o tempo daria n log n. A gente pode ver isso por indução também, provar que t de n menor ou igual a cn log de n na base 10 nonos, para simplificar t1, t0 igual a 0, teríamos tempo n log n, já vimos isso antes. Já provamos inclusive o caso médio usando a probabilidade que o quicksort aleatório é n log n, né? O tempo esperado do quicksort aleatório. Mas essa intuição é boa para o caso da seleção aleatória. Aqui seria semelhante, e além do mais, assumindo que é sempre chamado para a pior parte, excluindo essa parte pequena, 9n sobre 10, ou 99n sobre 100, ou 999n sobre 100, aqui podemos aplicar o método mestre, ou árvore de recursão, método mestre mais fácil, daria tempo O de n, ou seja, dá um salto de n ao quadrado, o pior caso, para a ordem de n. Poderíamos provar isso também por indução, t de n, mostrar que t de n menor ou igual a 10 vezes cn, para t1 igual a t0 igual a 0, aqui no primeiro caso. Essa recorrência aqui também para o primeiro caso, né? Aqui seria 100 sobre 99 ou 1000 sobre 999, se fosse para os outros casos aqui na indução, né? E aqui 10 ou 100 ou 1000, dependendo desse ou desse aqui. Ok? É isso. Então concluímos que o seleção aleatório, o tempo dele aqui, uma intuição para o caso médio, é tempo ordem de n. Aqui o algoritmo seleção aleatório do késimo menor elemento, ordem de n, no caso aleatório. É isso.